Retomando agora os nossos trabalhos e dando as boas-vindas ao Conselho Português para a Saúde e Ambiente, ao Dr. Luís Campos, Presidente do Conselho, ao Dr. João Queiroz e Melo, Vice-Presidente do Conselho, e à Dra. Rita Oliveira, vogal do Conselho, a quem a Subcomissão de Saúde Global agradece o contacto, a disponibilidade para estarem aqui connosco. Nós iniciámos há poucas semanas os nossos trabalhos das audições. Temos como ambição, durante esta legislatura, fazer um levantamento de todas as questões que têm a ver com a saúde global. Elaborámos no fim da legislatura um relatório que possa servir também, seja um contributo da Assembleia da República para estes temas que foram considerados muito relevantes no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde. Dito isto, dar mais uma vez as boas-vindas, agradecer a presença e dar-vos a palavra para aquilo que entenderem. Nós, a seguir, faremos uma ronda pelos partidos para colocar questões e depois terão a oportunidade de dar as respostas. Temos uma grelha de tempos que é indicativa, acima de tudo temos uma limitação que é conseguir terminar os nossos trabalhos um pouco antes das 10 horas, mas fora isso, digamos que o ideal é conseguirmos entre nós, ter os melhores resultados e mais uma vez agradecendo a vossa presença. Faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço, primeiro que tudo, terem aceito ter-nos recebido. Confesso que estamos mais à vontade porque o Ricardo Araújo Pereira já tirou férias, portanto... O conceito One Health, portanto, como sabem, esta comissão é nova porque o conceito é novo e ele foi, apesar de ter nascido em 1964, foi redefinido pelas Nações Unidas em 2021, precisamente para transmitir a importância que a saúde humana está cada vez mais relacionada com a saúde animal e com a saúde ambiental. Depois, em 2022, foi proclamado o direito ao ambiente limpo, saudável e sustentável pelas Nações Unidas. Portanto, neste momento é do conhecimento de todos que enfrentamos algumas ameaças ambientais, das quais uma delas é a sobrepopulação. Nós demoramos 200 mil anos para atingir o primeiro bilhão de pessoas e 220 anos para atingir o 8º bilhão de pessoas, o que aconteceu em 15 de novembro. Sabemos também que com as políticas atuais não conseguiríamos cumprir os acordos de Paris, de limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus no fim deste século. Com as políticas atuais conseguiríamos chegar aos 2,7 graus centígrados. Sabemos também que, resultante disto, 75% da Terra estará em seca em 2050, que 75% da superfície terrestre foi alterada, que 1 milhão de espécies estão em extinção e que há o esgotamento dos recursos naturais. A McDonald's, por exemplo, consome tanta água, cada hambúrguer despende 2.400 litros de água e consome tanta água potável como 10 países africanos. Ora bem, estas alterações, poluição, aumento de alergenos, mudança na ecologia dos vetores, temperaturas extremas, escassez de água e alimentos, estão a provocar um impacto tremendo a nível da população, da saúde das populações, calculando-se que hoje morram anualmente 13 milhões de pessoas, essencialmente por fatores ambientais. Portanto, com isso estão a aumentar as doenças cardio- e cerebrovasculares, as alergias, o cancro, as doenças transmitidas por vetores, como é a malária, o dengue, o zika, as doenças transmitidas a partir de animais, as zoonoses, como é o caso das viroses por coronavírus, e, portanto, quer dizer que o risco de pandemia está cada vez mais acentuado. Eu era
diretor do Serviço de Urgência de São Francisco Xavier em 2003, quando tivemos a ameaça do SARS, e desde essa ameaça praticamente temos tido uma ameaça de pandemia por ano. Foi a gripe aviária, foi o H2N1, foi 2 ameaças de ébola, foi o dengue, foi o Zika, etc. E também as doenças mentais, portanto, estão a aumentar, nomeadamente uma doença mental nova, que é a eco-ansiedade, que é a angústia que as novas gerações sentem perante o seu futuro relacionado com estas alterações ambientais. E foi, de alguma forma, esta consciência da repercussão que estas alterações estão a ter na saúde das pessoas, foi a consciência de que nós, médicos, além de sermos cuidadores, somos também advogados dos doentes e não podemos ficar parados perante a dimensão deste impacto. Foi a consciência de que nós vamos deixar o planeta aos nossos filhos em pior estado do que aquilo que recebemos dos nossos pais e que não podemos assegurar o nosso bem-estar à custa de comprometer o futuro das próximas gerações, que são as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos, que nos levou a constituir o Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Isto aconteceu o ano passado, em outubro do ano passado, e a nossa visão é que as gerações futuras possam ter direito a uma vida feliz e saudável e sem estarem ameaçadas pelas alterações climáticas. Aquilo que nos moveu foi dar uma voz comum a todas as organizações ligadas à saúde naquilo que respeita à repercussão da saúde das alterações climáticas, foi a elaboração de boas práticas de sustentabilidade ambiental no setor da saúde, foi contribuirmos para a conscientização da população e dos profissionais de saúde sobre estes temas, promover a investigação, promover a educação, diminuir a pegada ecológica do setor da saúde, que, como o professor Queiroz e Melo vai abordar, vai ser a prioridade desta apresentação. Preparar o sistema de saúde para esta transição epidemiológica que está a acontecer e também para o risco cada vez maior de pandemias e outros acontecimentos, como inundações, incêndios, etc. E com isso, portanto, já estamos a organizar colóquios, encontros, vamos organizar um prémio de sustentabilidade ambiental em saúde, patrocinar estudos científicos, organizar um observatório da saúde e ambiente. E este aparecimento desta associação foi, de facto, um êxito, correspondeu realmente a uma necessidade, porque desde outubro até maio já temos a adesão de 60 organizações, entre as quais 12 das principais associações, desde a Apifarma, a ANF, a ADIFA. Temos 8 laboratórios da indústria farmacêutica, temos 6 ordens profissionais, entre as quais ordens médicos e ordens veterinários. Temos 18 das principais sociedades científicas, temos 8 instituições académicas, entre as quais a Nova Medical School, a Católica, o ICBAS, a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Temos 3 grupos privados de saúde, as Lusíadas, a Luz, a Germano de Sousa, temos 2 associações de doentes, temos o Instituto Ricardo Jorge, temos o Instituto de Medicina Tropical, temos o Monte Pio Geral, temos a Misericórdia e outras organizações. Portanto, e aquilo que nós, neste momento, aquilo que nos preocupa é que, dentro de todos estes problemas, a saúde está a contribuir para esta emissão de gases com efeito de estufa e que
Isto é uma prioridade em muitos sistemas de saúde que já levaram isto a sério e têm uma estratégia séria de redução desta pegada ecológica. E em Portugal, infelizmente, nós não vemos isso. E, portanto, pretendemos contribuir para pôr este tema na ordem do dia, para que haja uma estratégia global para a diminuição da pegada ecológica, que tem que depender do poder político, mas também passa pela ação de cada organização, cada serviço, cada pessoa, porque é em cada serviço que nós somos capazes de identificar as práticas que diminuem essa pegada ecológica. E esta é a introdução que eu queria fazer. Passo a palavra à professora Vera Zimel, que vai falar precisamente de como é que nós conseguimos reduzir esta pegada ecológica do setor da saúde. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado. Bom dia, senhores deputados. O meu colega Luís Campos falou-lhes do que nós temos. Eu vou-lhes falar do que não temos, porque eu acho que aquilo que aqui nos traz é perceberem as dificuldades que alguém que está ligado à saúde tem neste país para conseguir melhorar o que fazemos. Eu estive a ver o currículo das pessoas que pertencem a esta subcomissão. Há poucos profissionais ligados à saúde, de maneira que, se eu usar algum jargão que seja excessivo, interrompam-me para que haja sequência no que eu vou dizer. Portanto, o tema que eu acho que é importante falarmos é One Health e economia circular, que é algo relativamente novo, eu diria muito novo, neste conceito, mas que é indissociável uma coisa da outra. Porque se nós humanos temos, e bem, durante toda a vida, usado os animais, as plantas e os nossos a nosso favor, hoje em dia vivemos um momento em que se percebe que há uma interligação em que os humanos têm que pensar nos animais, nas plantas e nos solos, não só a favor deles, mas a favor dos próprios humanos. Porque muito dos que nós fazemos prejudica os animais e entramos num círculo de que todos temos a ganhar se melhorarmos esta interação. E, sobretudo, quando falo dos solos, estou a falar das matérias-primas também. Portanto, para perceber o que eu estou a dizer, é indispensável falar do impacto ambiental dos cuidados de saúde e depois especificar em algumas áreas. No tempo que temos disponíveis não podemos falar de tudo, mas há duas áreas que em Portugal são intoleráveis. Eu já sou suficientemente idoso para usar alguns adjetivos mais fortes. E o que se passa em Portugal com os resíduos hospitalares e com os dispositivos médicos é verdadeiramente inaceitável. E temos que pensar numa mudança de paradigma. Espero que os senhores deputados possam contribuir para isso. Os cuidados de saúde são reconhecidamente um fator de impacto ambiental com alguma dimensão. Sabe-se que se os cuidados de saúde fossem um país, seria o 5º poluidor mundial. Sabe-se que os hospitais são um grande contribuidor para este impacto ambiental. E sabemos que isso é feito através das partículas carcinogénicas, não carcinogénicas, ecotoxicidade, rarefação do ozono, etc. Não teremos tempo a estes pormenores. Mas a operação direta dos hospitais é responsável por quase 40% a 50% do impacto ambiental dos cuidados de saúde. Portugal não está muito mal, mas está longe de estar bem. Quando nós calculamos o impacto ambiental per capita de um cidadão português, ele é qualquer coisa como entre 1/4 e meia tonelada de anidrido carbónico equivalente ano. A média europeia é menor. E os cuidados de saúde em Portugal representam cerca de 5% dos gases com efeito de estufa, a média europeia é 4,6%. Há também um outro facto que eu acho que é extremamente importante para o tema que hoje aqui nos reúne, que é uma declaração quadripartida
da Organização das Nações Unidas, da FAO, da Organização Mundial de Saúde e da Organização Mundial Veterinária, chamada One Health Joint Plan of Action. E aqui há várias recomendações de atuação, mas o objetivo é colaborar a todos os níveis para criar um melhor caminho para atingir os objetivos de desenvolvimento global das Nações Unidas. Tudo o que nós fazemos no hospital tem impactos graves. A maior parte é o uso da energia, e em Portugal aqui faz-se alguma coisa, porque é muito fácil. Eu agora sou suficientemente idoso para olhar que tudo o que custa dinheiro fazer é mais fácil de implementar do que o que não custa. E, de facto, o que eu vos vou falar é de coisas que não custam dinheiro, que, portanto, trazem economia ao Serviço Nacional de Saúde e ao Sistema Nacional de Saúde, que trazem benefícios clínicos e trazem benefícios ambientais. E isto é que é difícil de implementar. E tudo o que nós fazemos tem impacto. Os aprovisionamentos, os dispositivos farmacêuticos, os textos, tudo. Por exemplo, a alimentação, em Portugal há estudos que mostram que há desperdício de quase meio quilo de alimentos por dia nos hospitais. E vai tudo para o lixo, quando parte disto ainda é recuperável, ou para pessoas sem fome, ou para compostagem, etc. É infindável. E qualquer um daqueles temas que vêm ali tem respostas que permitem optimizar e melhorar tudo. Vamos olhar para isto como se estivéssemos num restaurante. Qual é o menu do dia? E o menu do dia é importante perceber que isto só vai acontecer se os médicos estiverem envolvidos. E não há aqui qualquer espírito corporativo. Há aqui, de facto, o conceito que está demonstrado nos países evoluídos, que não é Portugal nesta área, que isto é fundamental, o envolvimento dos médicos. E também é preciso perceber que o menu principal em saúde é a qualidade dos cuidados. Não temos tempo para falar disso, mas grande parte dos nossos consumos são devido a complicações, muitas das quais evitáveis, mas nós só gostamos de falar do que corre bem, não gostamos de medir o que corre mal. Mas não temos tempo para falar disso, porque depois tudo o resto gera desperdícios. E esses desperdícios acabam em resíduos. Mas é preciso perceber que, além dos resíduos, muito do que fazemos é fútil e muito do que temos imensos desperdícios naquilo que fazemos. Isto são conceitos óbvios. Toda a gente sabe que é verdade. Qualquer dona de casa gera a sua casa melhor do que nesta área se gerem os hospitais, porque ninguém olha para o que está a fazer com o espírito crítico de melhorar. Isto é um facto. Na área dos resíduos temos este plano estratégico que eu chamo malfadado. Se o consultarem alguma vez com cuidado, é um documento de 2016 que usa dados de 2006, portanto, quase pré-histórico. Temos outras coisas mais pré-históricas. E se olharem com atenção, não temos tempo para isso, vejam ali nos totais, na segunda linha a contar de baixo, quilo-cama dia, 23 quilos de resíduos por cama por dia. Mas este número está grosseiramente errado, porque somam médias em vez de fazer médias ponderadas. E como não, as tabelas estão incríveis, nem sequer o Excel está bem construído. É inacreditável. E temos várias epidemias, não é só de Covid. Temos a epidemia dos plásticos. O exagero dos plásticos é intolerável. A maior parte dos plásticos são luvas, é a maior quantidade. E depois são os sacos de soro, sacos de sangue, etc. Tudo. É preciso reduzir, é preciso reutilizar. Sabem o que isto é? Isto é um dinossauro, é o Tyrannosaurus Rex 3,5. E o que é que isto quer dizer? Isto é uma iniciativa que vale a pena ver para verem como coisas simples podem melhorar. Há um programa na Inglaterra que foi iniciado no Hospital for Sick Children, que é o hospital de referência pediátrico, tem 358 camas. E 2 enfermeiras, uma da qualidade, outra do controle da infecção, aperceberam-se que naquele hospital de 358 camas, com nossas
medições é um relativo tamanho quase médio, consumiam por quinzena 200 mil pares de luvas. E ficaram assustados. E qualquer pessoa que frequente um hospital em Portugal percebe que o uso de luvas é totalmente imoderado. Totalmente imoderado. Toda a gente calça luvas para tudo. Mas o que eles fizeram foi, com o controle, Comissão de Infecção, Comissão de Qualidade de Cuidados, definiram em que condições se usam luvas e só essas. E avaliaram ao fim do ano. E nesse primeiro ano de atuação, pouparam 60 toneladas de luvas, que é o peso de 3 Tiranossauros Rex 3,5. E daí este programa se chama Tiranossauros Rex 3,5, que foi de tal forma óbvio que estendeu a todo o Serviço Nacional de Saúde inglês. O que é que se passa em Portugal? Bem, o que se passa em Portugal é de facto pré-histórico. Estamos no tempo das cavernas em Portugal. Vivemos com um despacho de 1996 que diz que todos os resíduos hospitalares biológicos, há 3 tipos de resíduos, 1, 2, 3 e 4, 1 e 2 são equiparados a urbano, o 3 são considerados de risco biológico. E o que é que diz este despacho? Que todos os resíduos que saem de unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, é tudo um risco biológico, é tudo para incinerar. O que é uma mentira, uma ignorância confrangedora. Até o papel do secretariado, se alguém cumprisse a lei, tinha que ir para a incineração. E ninguém cumpre isto, porque se forem a qualquer bloco operatório, ou sala de hemodiálise, ou sala de intervenção, verão que há lá sacos brancos, pretos, de plásticos, amarelos, conforme os tipos de lixo. Portanto, e quando se quer fazer coisas diferentes, que é o meu caso, que lhes falarei diferente, as pessoas retraem-se, porque é ilegal. Mas de toda a vida que eu me lembro, no Hospital de Santa Cruz, quando regressei a Portugal, já havia esta lei, mas já havia os sacos brancos e amarelos. E eu hoje em dia corro praticamente os grandes hospitais do país nesta campanha e vejo que é isso que se passa. É um Portugal adiado. E é adiado porquê? Porque a Direção-Geral de Saúde sabe que isto é verdade. E o que vem aqui foi o que a Direção-Geral de Saúde já fez e que me mandou por escrito, em que fez uma proposta para alterar esta portaria de 96, com a participação de todos os players, a Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto de Medicina Legal, toda a gente, fez uma proposta de decreto-lei em 2013, que substituía a portaria existente, mas na altura a APA, como autoridade de resíduos, chamou a si essas competências e acabou por nunca ser publicado. O que é, de facto, impensável. Portanto, continua-se a aguardar há 10 anos que haja um novo documento legislativo. É, de facto, por isso que eu classifico como um Portugal adiado. E estamos em contraciclo com o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Porque, de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, só 15% dos resíduos é que são perigosos, ou potencialmente perigosos. Nos números que eu vos montei, pelo Portugal, nós temos qualquer coisa perto dos 25% de tecidos que são tratados como perigosos. Que ainda por cima, os hospitais, para se verem livres deles, têm que pagar ao quilo 80 cêntimos. Portanto, não tenho tempo para vos falar dos têxteis, mas gostaria de falar dos dispositivos médicos, porque é outro ponto muito importante que está encalhado neste país. Como sabem, ou talvez saibam, há 3 tipos de dispositivos médicos: reutilizáveis, uso único e implantáveis. Os reutilizáveis deviam ser sempre a preparação. Os de uso único todos têm aquele símbolozinho de 1, 2 cortado, só pode ser usado uma vez, e os implantáveis. E é estes 2 que eu acho que era importante saberem o contexto do que se passa. Eu sou suficientemente antigo. Quando eu comecei não havia dispositivos de uso único, era tudo feito de vidro, borracha, metal. Nos anos 60 começou a Bayer com os sistemas de sangue e depois passou, após os anos 70, com os novos métodos de produção e os novos materiais, os fabricantes
é que começaram a decidir a forma de utilização, se era reutilizável, de uso único ou implantável. Mas esta opção não foi validada por qualquer entidade reguladora em qualquer parte do mundo. Assim, quem tem interesse na venda define o enquadramento da utilização. Eu, na altura, trabalhava em Harvard e tinha cartas a dizer isto agora é tudo igual, mas não se, vai tudo para o lixo, mas não se preocupe porque é tudo igual, é tudo muito seguro. E as razões, umas procedentes, outras ilegítimas, porque em muitos casos destes dispositivos de uso único, a funcionalidade, a asepsia, os materiais são de facto razões procedentes para ser de uso único, mas outras não, e seguramente o lucro está aqui com uma coisa, um fator muito importante, e para um laboratório é muito mais barato pôr à venda como uso único do que como reutilizável. O processo do regulador para autorizar como reutilizável é muito mais complexo e mais caro. Portanto, o que é o dispositivo de uso único? É um dispositivo que tem este símbolo e que só pode ser usado uma única vez num único doente. Quando isto surgiu, passaram a ser reutilizados, reesterilizados pura e simplesmente. Mais tarde percebeu-se que tinha que se evoluir, passou a haver o reprocessamento e hoje em dia este reprocessamento tem 3 formas de atuação. Pode ser feito nas instituições, pode ser feito por um serviço externo, que são os chamados reprocessadores, que são empresas que estão certificadas com toda a exigência. Pode ser a remanufatura, portanto, muito mais recentemente o que se faz é que os reprocessadores são tratados como indústria original e depois há uma situação que é de rir à gargalhada, que é a servitization. Não sei a tradução para português, mas que lhes mostrei. Como é que isto tudo aconteceu? E para terem a ideia do que se está a passar neste momento, só em 2020 foram utilizados 32 milhões de dispositivos remanufaturados em 13 países, em quase mais de 10 mil hospitais, com uma poupança de 437 milhões de euros. Na Europa há 1.493 hospitais que usam regularmente dispositivos remanufaturados e a qualidade e segurança está perfeitamente demonstrada em todas as partes do mundo. De resto, convém se interessarem pelo assunto, há este report do FDA americano, o MODE Report, Mode Manufacturers and Users Device Experience, em que todas as avarias, há muitas avarias que não são de notificação obrigatória e então os hospitais reportam coisas que não são de notificação obrigatória, mas correm mal. O que é interessante é ver que o fabricante original, e como mostra aqui a página da internet da Johnson & Johnson, que diz que reprocessa dispositivos que ela própria vende como de uso único. E diz que faz isso porque reduz despesas, porque diminui o impacto ambiental e proporciona características funcionais iguais aos melhores às dos fabricantes originais. Portanto, é o fabricante original a negar aquilo que vende e faz. E como se isto não bastasse, este ano já surgiu uma coisa nova, que é a tal servitization. O que é em vez de venderem os dispositivos, fazem o leasing. Portanto, é um dispositivo que se faz de uso único e em vez de venderem às instituições de saúde, no fundo, alugam para um uso e depois recuperam, fidelizam o cliente. É a total perversão do que é um conceito de um serviço público. Total. Portanto, o que é que aconteceu em Portugal? Até 2012 a lei era o NIM, porque dizia que era proibido reutilizar dispositivos de uso único, mas se fossem reutilizados, os próprios despachos diziam o que é que se tinha que fazer. Isto levou, eu interessei-me por este assunto durante muito tempo, até porque eu pertencia ao Conselho Científico de várias multinacionais, de que citei já aqui o nome enquanto estava na América, e percebi perfeitamente as perversões que há em muitas destas práticas. E passei a ter discussões públicas violentas com a diretora do departamento do Infarmed, que infelizmente ainda hoje é, porque é de uma ignorância total e completa. E que
foi de tal forma que eu, um belo dia em 2012, recebi um telefonema do Ministro da Saúde da altura, chamado Paulo Macedo, que disse que tinha ouvido umas discussões muito violentas públicas que eu tinha com essa senhora. E que queria estar informado porque é que me levava a ser tão violento. E pensei, eu podia falar com ele, ele tinha estas conversas privadas às 7 da manhã na João Crisóstomo. Mandei que fui tomar pequeno almoço com o Dr. Paulo Macedo e um mês depois, Portugal, o Infarmed publicou regulamentação que era uniformemente e unanimemente conhecida como a legislação mais progressiva de toda a Europa. Na altura não havia esta remanufatura, portanto era um serviço. O hospital é que era o dono do dispositivo e encomendava um serviço que voltava ao mesmo hospital. Hoje em dia isso já não existe porque desapareceram os certificadores de qualidade desse tipo de situação e hoje em dia os reprocessadores são tratados de forma igual à indústria original. O Hospital de São João foi o hospital que teve maior atividade e publicou resultados na Revista Portuguesa de Saúde Pública, tem ali assim a referência, mas em 2017 e depois em 2020 um novo regulamento de dispositivos médicos e o Infarmed mandou parar tudo, porque era preciso redefinir. Mas não só isso, como divulgou um projeto de lei que é ofensivo da inteligência, porque o projeto de decreto-lei do Infarmed, com roupagens de que autorizava tudo, proibia tudo exceto um dispositivo. Excluía os hospitais privados da regulamentação, o que era absolutamente impensável. Conseguiu-se, de facto, através da ação de várias instituições, a começar pela Ordem dos Médicos, que aquele decreto não fosse publicado. E em junho de 23, portanto agora, continuando ainda à espera de Dom Sebastião. Como estamos à espera de Dom Sebastião, eu tentei prever o que é que Portugal vai decidir. E o que fiz foi uma análise estatística. Na Europa há países que autorizam, há países que proíbem, e fui tentar perceber o que é que Portugal vai decidir baseado na realidade social do país. Eu tenho que me despachar, não é? Estou a ouvi-la. Portanto, vêm a vermelho os países em que é proibido, vêm a verde os que é autorizado, e quando se olha para o índice de transparência dos países que autorizam, os países que autorizam são aqueles que têm maior índice de transparência. E os que não autorizam são os mais opacos. Há 7 países que ainda não se definiram, entre os quais nós estamos, mas, entretanto, a nossa vizinha, a Espanha, já decidiu que avançava. E devo dizer que a semana passada, em França, por um movimento de vários médicos e de vários serviços de eletrofisiologia, que é onde há isto se sente mais, o Ministro da Saúde francês concordou em rever a lei de proibição de França. E quando relacionamos isto com o índice de desenvolvimento humano, é a mesma coisa. Os países de maior índice de desenvolvimento são aqueles que reutilizam. Novamente, Portugal, com 0,88, está em cinzenta à espera do Dom Sebastião. E estamos em contraciclo com o que a Organização Mundial de Saúde recomenda desde 2016 nos seus documentos, que não vale a pena perder muito tempo, mas recomenda desde que esta reutilização seja certificada. Portanto, temos que olhar para a realidade se queremos chegar à verdade. Isto não é uma verdade minha, isto é um filósofo chinês, do Han Fei, o livro da Han já dizia isto antes de Cristo. E o desafio que eu gostaria de ver os representantes da nação também abordarem é este tema que é fundamental para a One Health. É a reutilização de dispositivos implantáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que tem que se saber quando há dispositivos implantáveis, eles podem ser recolhidos em várias situações. Situações em vida ou após a morte. Em vida, muitas vezes são removidos dispositivos por indicação clínica, a pessoa tem parte um osso, tem uma placa e parafuso, tira aquilo que já não é preciso, vai tudo para o lixo,
incinerado ou vai para os aterros. Às vezes é necessário atualizar os dispositivos e às vezes são removidos por complicações não necessariamente infecciosas. Ou há cremação ou há enterro. Eu não tenho tempo, não quero gastar, mas se eu vos contasse a história das cremações em Portugal e dos dispositivos que têm baterias de lítio explodem e danificam, é de rir à gargalhada. Tive a oportunidade, quando o Dr. Duarte Cordeiro era responsável dos cemitérios de Lisboa, de falar com ele sobre isto. E no enterro, portanto, quando a pessoa enterra. E quais são os factos? Os factos são que historicamente sempre se usaram, com bons resultados, dispositivos implantáveis. Por exemplo, na Suécia, 13% das implantações era com pacemakers reutilizados até 1994. Depois entraram para a União Europeia e isto parou. Em Portugal foram implantados em 2019 1.270 desfibrilhadores, 846 ressincronizadores e mais de 10.000 pacemakers. Vai tudo para o lixo, quando já não é preciso naquelas pessoas. Mas isto tem utilidade. E já para não falar nas dezenas de milhares de material ortopédico e de todas as especialidades. Mas há experiência mundial forte e sólida em 2 programas, um da Universidade do Michigan, chamado My Heart for Your Heart, e outro de Inglaterra, chamado Pace for Life, em que também é proibido reutilizar implantáveis, mas eles recuperam com protocolos aprovados pelos reguladores e tudo isto vai ser utilizado em países pobres. E isto é feito há 14 ou 15 anos. E há seguimento destes doentes a mostrar que é tudo igual. E eu não estranho, porque eu comecei a minha formação em Santa Marta e nessa altura tudo era reutilizado dos pacemakers. E isto tem muito interesse para várias coisas. Porém, novamente recorrendo à Agência Portuguesa do Ambiente, à Autoridade Nacional dos Resíduos Elétricos e Eletrónicos, em Portugal tudo é proibido, porque está até escrito que um dispositivo médico implantável ativo significa que este equipamento está sempre infectado quando chegar ao seu fim de vida. Portanto, se algum dos senhores aqui tem um pacemaker, fica a saber que tem uma coisa infectada de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, o que é um erro crasso. E isto tem que se evitar que os equipamentos implantados em pessoas falecidas sejam removidas. Portanto, isto é as indicações. Estamos, de facto, numa situação absolutamente intolerável. E, portanto, eu não estranho que a OCDE, nos dados deste ano, mostre que Portugal tem uma taxa de reciclagem inferior à da média europeia e, em relação à economia circular, é 2,2%, quando a média europeia é 12,8%. Portanto, o que é que podemos fazer sem prejuízo da qualidade dos cuidados? Precisamos mais educação, e eu percebo que temos aqui uma dificuldade, porque, como dizia o Essa de Queiroz, nós andamos muito distraídos e com as nossas preocupações não são muitas para o progresso da sociedade. Temos que agir com quantificação, temos de divulgar e partilhar aquilo que fazemos, indispensável. Temos que sair deste círculo vicioso para um círculo virtuoso, como o Papa Francisco dizia. Temos que dizer que o rei vai nu. Posso partilhar convosco várias iniciativas que estão a decorrer. Para já fundámos o Conselho Português de Saúde e Ambiente, que o Luís já falou. A iniciativa Second Chance é uma iniciativa ilegal que eu, com o apoio da Isabel Jonet, que foi a única pessoa que acordou comigo, fazemos no âmbito da Entreajuda, que é o braço não alimentar do Banco Alimentar, e que estamos a recuperar praticamente todos os hospitais da cidade de Lisboa, aquele material azul chamado Blue Wrap, que está a ser recuperado para fins sociais. E posso mostrar isto que foi feito no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gaia, porque também está a acontecer no Porto, para sem-abrigos, um anorak que se transforma em saco de cama. Portanto, é infindável as coisas que se podem fazer. Eu publiquei este livro sobre este tema, vou oferecer ao Sr. Presidente um destes livros e fica à disposição para, se algum dos senhores deputados tiver interesse, ou também o podem comprar. Toda a receita é a favor da Entreajuda, não tenho qualquer interesse financeiro nesse livro. E voltando à iniciativa
que lhes falei, a quadripartida, que propõe 6 linhas de ação. A 6ª linha de ação é identificar e quantificar os fatores antropogénicos que conduzem à degradação ambiental, que impactam a saúde dos ecossistemas, dos animais, das plantas e das pessoas, e promover a colaboração privada das organizações não governamentais no manejo das fontes naturais sustentáveis e promover orientações para o tratamento da saúde pública, das operações médicas veterinárias e dos seus resíduos, e promover maior informação e apoiar o manejo de químicos e dos resíduos. Em 2017 saiu este regulamento que já vos falei. Em 2020 saiu o regulamento de execução, que atrasou por causa dos problemas que são conhecidos. E este regulamento traz algo que é fundamental para aquilo que eu acho que devíamos fazer no nosso país. É que este regulamento, todos os regulamentos anteriores diziam, é proibido reusar implantáveis. Este regulamento o que diz é, nos dispositivos que podem ser considerados inadequados para reprocessamento, podem ser, diz, dispositivos implantáveis, já não proíbe, abre a porta. E além disso, completa depois no ponto 8, dizendo, deve ser da responsabilidade dos Estados-membros decidir, caso a caso, se um produto está ou não abrangido pela aplicação do presente regulamento. Portanto, há aqui uma porta que se abre para países que querem pensar no futuro. Quando se olha para o índice de sustentabilidade verde de 29 países europeus, Portugal está em 18º lugar, está bem nos edifícios e na energia, está mal na natureza e está péssimo nos resíduos. Em 29 países é o 27º. Tem uma taxa de circularidade, está em 26º lugar, são os tais 2%. Portanto, nós temos uma legislação obsoleta. O ambiente mereceu-me a cor verde, a cor vermelha. Temos também do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura. Os resíduos hospitalares é só um problema existente na Agência Portuguesa do Ambiente, com quem eu já reuni, que são de uma ignorância confrangedora. Não fazem nada. Antes de lançarmos estas iniciativas com a Isabel Jomet, tivemos reuniões presenciais, nada fizeram. Temos o problema dos dispositivos médicos de uso único, que dizem respeito ao Infarmed, e seria importante que o Infarmed não fechasse a porta à possibilidade dos implantáveis, mas os implantáveis é um problema mais complexo que tem que ser decidido não só por todos os ministérios, mas pelo povo. É um problema de discussão pública, não é para implementar de qualquer forma. Finalmente, este é o último slide, mas eu fiquei impressionado. Este é um artigo que saiu há 2 dias na Nature, por 47 autores, desde a América à China, a mostrar qual é a segurança dos impactos ambientais nos diversos países. E como vêem em Portugal, ali na continha, tem 5 ou 6 fatores, está numa situação perigosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer aos membros do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, agradecer a apresentação. Eu penso que interpretei bem o sentimento de sermos bastante largos no critério do tempo e, portanto, agora, em relação aos grupos parlamentares, eu pedia que fôssemos muito rigorosos para conseguirmos acabar a nossa reunião com respostas a tempo útil. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Lina Lopes, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela exposição. É uma exposição que daria para ficarmos a fazer aqui uma conferência e não haver perguntas, e depois outro dia para as perguntas. Eu até tinha sugerido para nós ouvirmos com mais calma. Eu tenho mesmo que sair, se calhar não vou conseguir estar aqui muito tempo, porque eu tenho que ir para a mesa, e por isso é que me deram, e agradeço a primazia. Eu tenho uma pós-graduação em saúde pública e sou da área também do ambiente. E estas questões que aqui colocaram, não sou médica nem estou ligada à medicina,
mas acho que todas as pessoas se interessam efetivamente pelo problema da saúde e depois da pandemia. Penso que todos nós, os portugueses, e pelo menos nós, enquanto deputados, não sendo de muitos da área, provavelmente estamos muito instruídos e sabemos muito sobre também este assunto, não a nível de medicina. E esta história dos resíduos, eu lembro-me, quando fiz a pós-graduação em saúde pública, andar a visitar hospitais. É uma história antiga, muito antiga. Tudo isto já acontece há muitos anos. E quando me falo, efetivamente, sobre a legislação, que a legislação já tem 37 anos, 37 anos, é de 96, eu acho que a nossa subcomissão de saúde global provavelmente terá que fazer aqui alguma coisa, e penso com o nosso Presidente e com os deputados que aqui estão, sobre este espaço de 242/96, em que dizem que está errado e obsoleto. Teremos que ver onde é que está errado e onde é que está obsoleto para fazermos algo sobre ele. Mas tenho que lhe dar os parabéns, porque em poucos meses conseguiram juntar uma série de parcerias na vossa organização ANELF. E nós sabemos que esta é uma abordagem de saúde, é um tema novo, mas que tem assumido efetivamente uma importância acrescida nestes anos. E gostava de saber o que é que pode ser feito, por exemplo, para melhorar a colaboração intersectorial no contexto de saúde, para cumprir este conceito ANELF. O que é necessário fazer para conseguir cumprir um conceito que, no fundo, e aqui também falaram nos ODS, nós podemos falar em 3 ou 4 ODS, que é erradicar a pobreza, e fez aqui esta última apresentação que fez sobre a reutilização para pessoas pobres, para poderem dormir em sacos-camas, a saúde e a qualidade, que é o 3, reduzir as desigualdades, que é o 10, e o 11º, cidades e comunidades sustentáveis. Penso que é isto que vocês também estão a pensar quando criaram todo este conceito. Por isso, que medidas para colaborar para a colaboração intersetorial no contexto de saúde para cumprir o conceito? Quais as medidas eficazes para combater as resistências antimicrobianas? Que medidas nós podemos fazer? E uma outra, como é que nós poderemos melhorar a gestão da utilização de resíduos, como, por exemplo, controperfurantes, na utilização domiciliária, que são as seringas e também as agulhas? Nós já sabemos que são entregues os medicamentos que não são utilizáveis nas farmácias. Como é que nós fazemos, se nós não poderíamos ter aqui também uma colaboração com as farmácias? Porque, para aquilo que eu sei, não há um circuito nem responsabilidade definidas para o descarte destas agulhas, e as farmácias e as indústrias continuam a aguardar a resposta da tutela do ambiente. Sei que isto também está a ser feito. Por outro lado, também gostaria a pandemia Covid-19 veio tornar evidente a necessidade de termos uma visão holística da saúde e de reforçarmos aqueles que são os conceitos básicos da abordagem ANELF. Acham que o novo surto pandémico, no novo surto pandémico, estamos melhor preparados? Que lições é que tiramos com este surto? Depois, eu não vou falar muito mais tempo, vou já acabar para conseguir também ouvir-vos. O sucesso das medidas ANELF na saúde pública devem ser preconizadas pela visão ANELF. Sejam outras, têm como princípio basilar a cooperação, comunicação e coordenação de atividades entre os diversos stakeholders envolvidos. Como têm participado os players, vocês efetivamente aqui enunciaram, neste processo? Eu acho que já deixei aqui uma série de perguntas, não vou falar muito mais tempo para conseguirmos ter o tempo suficiente para responderem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os senhores deputados, mas principalmente cumprimentar-vos, cumprimentar todo o Conselho Português para a Saúde e Ambiente, porque de facto, e felicitar-vos também por todo este trabalho e estas associações e entidades que já conseguiram reunir à volta deste tema. De facto, era um tema sobre o qual eu não tinha imenso conhecimento, por muito o conhecimento que nós temos é o conhecimento do dia-a-dia, leigo no assunto, e de facto tive a ler sobre isto quando tivemos conhecimento desta audição, e
agradecer-vos principalmente a apresentação, porque não há mais do que ler, é muito mais fácil ouvir de viva voz esta questão. E começando por este tema pelo tema dos resíduos hospitalares, eu compreendo que numa fase ou num país em que nós temos alguns problemas que são teoricamente mais imediatos para resolver, que às vezes estes temas do ambiente, isto na área da saúde, focando na área da saúde, que às vezes estes temas do ambiente e dos resíduos possam ficar um bocadinho mais esquecidos, e acho que o que acontece é exatamente o que explicou aqui no início, é que não se compreende como é que depois está tudo integrado na realidade, ou seja, quando prestamos melhores cuidados de saúde, com mais segurança, e a questão do ambiente tem muito a ver também com a prevenção e com a promoção da saúde, e acho que não se tem, ou não se olha dessa forma para esta questão dos resíduos. E esta questão dos resíduos preocupa-me, e a forma como expôs aqui da questão do desperdício, porque obviamente isto tem custos para todos, portanto nós não queremos pôr obviamente em causa a qualidade dos cuidados de saúde, mas uma boa gestão, uma melhor gestão dos recursos é importante em todas as áreas. Portanto, o que é que eu queria aqui perguntar relativamente aos resíduos? De facto, a questão da alteração da legislação, quando olhamos para uma lei que tem 30 anos e com a inovação que há nesta área e do ambiente e dos resíduos que já se conhece, parece-me que isso seria uma prioridade. Portanto, era aqui que, se isto é uma prioridade, ou onde é que, porque falou aqui de muitas coisas e nós, às tantas, é mais fácil começarmos, já percebi, quando olhamos para isto como um bolo, tentar fazer tudo ao mesmo tempo pode ser, não é fácil. Portanto, qual é a prioridade? Portanto, provavelmente alterar aqui esta lei que tem 30 anos e com todo o conhecimento que se tem hoje em dia. E depois, passando para os dispositivos médicos, eu não tenho, de facto, o conhecimento sequer para perceber isto, porque o conceito, como falou aqui, do implantável que pode ser utilizado por várias pessoas, eu compreendo, porque obviamente as coisas podem ser trabalhadas e reutilizadas, mas não tenho, claro que não tenho, precisava de estudar este tema a fundo para perceber isto, mas eu gostava de perceber aqui, porque falamos sempre de gestão, não é? E o meu background é de gestão. Eu gostava de perceber custos. Portanto, esta reutilização, portanto, como é que nós convencemos? Se isto for muito mais caro, como é que nós convencemos alguém? E eu percebo as vantagens que tem ao nível de não fazermos lixo e de não termos como é que nos livramos desse lixo, mas em termos de custo, em termos de decisão de gestão, é isto que eu queria nesta parte dos dispositivos médicos, em termos, porque na parte dos recursos e do desperdício, obviamente eu consigo perceber que facilmente pode haver ali uma redução de custos, porque também sabemos que, e voltando à minha intervenção inicial, quando há tantos problemas para resolver, se nós não formos lá por uma questão de gestão e de economia, de recursos e de custos, nós não vamos conseguir convencer ninguém a tomar outro tipo de medidas. Portanto, relativamente aqui à parte dos dispositivos médicos, era isto que eu queria perceber. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar a Dr. Luís Campos e a delegação que o acompanha, dizer que foi um gosto ouvi-los e, embora depois nesta parte concreta do que tem a ver com as questões relacionadas com a prestação de cuidados e tudo o que isso implica em termos do impacto ambiental que tem aos mais diversos níveis, nós estamos mesmo aqui mais para ouvir do que propriamente para tecer aqui comentários ou algumas posições. Bem, embora eu quero deixar aqui uma análise política, talvez mais do ponto de vista da análise política. E eu julgo que estas questões do ambiente e tudo o que tem a ver com a ação humana e a interação humana deve ser analisado com base em determinadas premissas. A primeira é a interação homem-natureza. Depois, a própria forma como a sociedade se organiza. Depois, uma questão que tem a ver com o modelo de produção que atualmente temos. O próprio grau de desenvolvimento tecnológico. Eu falo disto porquê? Porque hoje em dia o ambiente é usado enquanto um argumento político muito forte.
E de facto, precisamos de desmontar o que é que está associado a este discurso em torno do ambiente e da ecologia. Naturalmente que a comunidade académica e científica tem um conhecimento e tem consciência do que é que está em causa. Mas aquilo que a comunidade académica e científica, ou melhor, a voz da comunidade académica e científica é muito silenciada por todo o modelo, e nomeadamente a matriz do capitalismo. Isto é bem claro. Ou seja, o caráter exploratório e predatório do capitalismo, que tem como objetivo central e primordial, tem um objetivo único, que é a acumulação da riqueza, numa busca incessante pelo lucro. Esta é, de facto, a matriz do capitalismo, naturalmente, que assenta no trabalho enquanto fonte primordial, mas eu quero falar disto porque, para o capitalismo, a preservação dos recursos só tem preocupação quando ela, na verdade, põe em causa a sua produção de lucro ou da acumulação de lucro. E por isso é que eu acho que é importante que se faça uma discussão consciente, porque aquilo que nós assistimos é um discurso de responsabilização individual. Aquilo que tem a ver com o utilizador pagador e o poluidor pagador. O comprar o direito a poluir. Isto é algo que deve ser bem clarificado no discurso político, porque, na verdade, nós não assistimos a uma política de desincentivo ao consumo exacerbado, sobre exploração, sobre produção, desperdícios, má distribuição, e o próprio ambiente e a ecologia são utilizados enquanto mecanismos de incentivo ao consumo. Pagamos-lo quando compramos, pagamos as embalagens, pagamos as tintas, pagamos tudo, toda a promoção, muitas das vezes falsa promoção. Nós sabemos o quanto custa muito mais um produto que só por dizer que é sustentável, que é ecológico, e o consumidor não tem informação suficiente, nem forma de saber se de facto aquilo se traduz num produto efetivamente biológico, sustentável, enfim, aos mais diversos níveis. Mas pagamos-lo também na reciclagem. E, portanto, a culpabilização do indivíduo, obviamente que ninguém desvaloriza a necessidade de cada um de nós ter cuidados em termos ecológicos, ambientais. Mas não é com a lavagem dos dentes que eu vou resolver o problema da falta de água, fechando a torneira no momento em que estou a lavar os dentes. Desculpem lá esta caracterização. Porque se nós olharmos para o diagrama de Pareto, nós sabemos que 20% das ações humanas produzem 80% dos resultados. Então vamos ver quais são esses resultados. A indústria, a produção agrícola, tudo mais, e o que é que dessas produções tem estes resultados. E, portanto, eu não posso deixar de colocar aqui, e não tenho muito tempo para desenvolver, mas é evidente que a mercantilização da natureza é inaceitável e nós assistimos de braços cruzados a essa mercantilização. E só para terminar de dizer isto, nós assistimos à produção agrícola, e eu, pela minha voz devem perceber de onde é que eu sou, no Alentejo, em que não se está a produzir, no caso do olival, para alimento. Está-se a produzir azeitona para a produção de combustível. Muito obrigado, Sr. Eu teria Deputado. mais coisas para Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Deputado. Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e, naturalmente, saudar a Associação Conselho Português para a Saúde e Ambiente e os seus elementos, e uma palavra também especial aos associados fundadores, aqui representados pelo Dr. Luís Campos, o professor Dr. João Queiroz de Melos e a doutora Rita Oliveira, e desejar aos corpos diretivos eleitos votos do maior sucesso e de um trabalho profícuo. E dar aqui uma nota também muito positiva na criação deste grupo de trabalho, porque une de facto uma voz comum, uma união de ideias, de inteligência, de colaboração e de sinergias, e que por certo conduzirá àquilo que se propõe, que é defender o direito a uma vida sustentável, feliz e saudável para nós e para as próximas gerações.
E dizer também que quando vemos a constituição deste grupo e atendendo aos associados que o integram e também aos objetivos que preconizam, vemos também que fazemos um paralelismo com os objetivos também desta própria Subcomissão da Saúde Global e com a estratégia de intervenção que por nós foi definida, que é enfatizar a saúde, colocar a saúde no centro do debate político, sem perder o foco daquilo que para nós também é fundamental, que é o acesso, a equidade e a sustentabilidade. E quando falamos em saúde da população, falamos também de facto na saúde do planeta, conforme tiveram aqui a oportunidade de expor. E ademais também sabemos que a saúde da população é afetada pelas alterações climáticas e pela degradação dos ecossistemas e que daí tem consequências ao nível de várias doenças, como o Sr. Doutor teve a oportunidade de referir, como a ADPCO, o cancro do pulmão, as infecções respiratórias, e dar também nota de alguns dados que consideramos importantes. Que por ano na Europa a exposição à poluição está associada a mais de 300 mil mortes prematuras e que as Nações Unidas estimam que anualmente 1 em cada morte no mundo seja relacionada com riscos ambientais e, de facto, a importância das alterações climáticas que aumentam o risco de incidência de doenças emergentes e que interferem na sustentabilidade alimentar, contribuindo para um agravamento das situações de pobreza, que, como sabemos, é determinante maior na saúde e bem-estar das populações. E relativamente ao setor da saúde, a pegada ecológica é efetivamente uma questão que também nos preocupa, porque é responsável por 4,4%, cerca dos 5% que falava o Sr. Doutor, das emissões de gases e efeitos de estufa. E este é um facto que o Partido Socialista também está atento e que não pode passar despercebido, porque de facto são realizadas diariamente, são realizadas milhares de atendimentos médicos, consultas de enfermagem, procedimentos médicos, clínicos, e que são efetivamente acumulados ou utilizados milhares de consumíveis nas instituições de saúde que nos merecem um olhar atento e medidas específicas para uma gestão mais eficiente. Dar nota também que o Governo também está atento a estas questões e que tem implementado algumas medidas direcionadas a este problema, nomeadamente o Programa de Sustentabilidade Ambiental do Ministério da Saúde, o EcoSaúde, que veio substituir os programas que foram vindo implementados desde 2011 e que procura monitorizar diversos consumos, como a água, o gás, a eletricidade, a produção de resíduos, divulgando posteriormente esta informação junto dos profissionais numa loja de benchmarking para a promoção das boas práticas e eficiência para uma gestão consciente com o objetivo de potenciar ganhos. Dizer também que, ao nível das preocupações do Governo no sentido de minimizar a pegada ecológica, podemos falar de outras iniciativas, como a desmaterialização dos processos, a melhoria da eficiência energética dos edifícios com a instalação de painéis fotovoltaicos ou iniciativas que visam diminuir o efeito dos gases anestésicos nas instituições de saúde, sempre numa perspectiva de promoção de ganhos através de uma economia circular implementada nos serviços de saúde. Fazer também uma referência ao Plano Nacional de Saúde e aos seus eixos estratégicos e uma referência ao seu objetivo de tentar alcançar mais e melhor saúde sustentável. Dar nota também do PRR e na sua componente da saúde com um investimento que prevê uma melhoria da eficiência energética, nomeadamente através das remodelações dos edifícios, as novas construções e da utilização de viaturas elétricas, que também tem sido uma preocupação do Ministério da Saúde, alocadas aos serviços de saúde, designadamente aos cuidados de saúde primários, promovendo também uma mobilidade mais sustentável. E, por último, dar nota também do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o POSSAR, que pretende contribuir especialmente na prioridade de crescimento sustentável, respondendo aos desafios na transição para uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. Posto isto, e face aos contextos atuais e aos desafios atuais, é urgente atender a estes desafios com abrangência e eficiência, na senda, como tem sido referido também na vossa organização, que é já um contrarrelógio e certamente que temos mais a fazer, melhor a fazer e ultrapassar a idade da pedra, como referiu o professor doutor. Portanto, o que nós queremos é, de facto, o Partido Socialista quer agradecer a reflexão e os contributos que aqui nos trazem e que nos deixam a pensar, neste contexto, o que é possível melhorar e perguntar-lhes que medidas é que consideram como prioritárias e que se poderiam implementar no imediato, no médio e longo prazo, se calhar não, mas no imediato, o que é que poderíamos propor e também que poderão ser, só um bocadinho, Sr. Presidente, obrigada, que poderão serem guardadas na abordagem no One Health daquilo que é a mitigação dos riscos para a interação entre as pessoas, os animais e o meio ambiente. Dar nota também que a questão que a deputada Lina falou sobre os resíduos hospitalares
promovidos pelos autocuidados, também é uma preocupação Muito nossa. obrigado. E só mais uma questão, relativamente aos dispositivos implantáveis, essa é uma matéria que tem suscitado também já alguma questão pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e desejar-vos a continuação de um bom trabalho e manifestar a disposição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em colaborar no que for necessário. Obrigada. Muito obrigado, Sra. pela Deputada. tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço todas as perguntas. Antes de dar a palavra aos nossos convidados para poderem responder, pedia que conseguíssemos concluir a nossa reunião pelas 9h50. Dizer o seguinte, que a apresentação que fizeram vai ser distribuída a todos os seus deputados, aliás, penso que já foi mesmo distribuída por e-mail para todos os deputados, e se entenderem, provavelmente vai acontecer, que alguma questão não tenha ficado suficientemente esclarecida, se quiserem fazer-nos chegar algum comentário, alguma resposta mais pormenorizada por escrito, agradecemos imenso, ficamos muito gratos com isso. Tem a palavra para as questões que entenderem. 9h50, temos 10 minutos, então. Temos 10... procurarmos ser o mais... Nós temos uma limitação, que às 10 horas temos reunião de plenário. Como a apresentação inicial foi, de facto, bastante alargada, nós temos uma limitação. Nós, em termos legais, nós não podemos fazer a nossa submissão já na hora do plenário. E, portanto, há aqui um tempo que eu pedia que tivéssemos em conta nesta questão. Agradecendo desde já as respostas. Muito obrigado. Vamos 3 minutos a cada um de nós. Primeiro que tudo, em relação agradeço as perguntas. Eu acho que nós estamos perante o problema e o desafio mais complexo, mais transversal e que é a maior ameaça para a saúde pública e até para a nossa sobrevivência que nós enfrentamos nos próximos anos. Como disse o Sr. Deputado, as coisas passam muito por uma nova ordem económica, não é? Portanto, enquanto houver este espírito de ganância e de receber, portanto, os dividendos das ações, nós não chegamos lá. É necessário uma colaboração internacional, uma regulação internacional muito forte. A nível nacional, eu acho que era importante ter uma comissão interministerial. Isto não é um problema da saúde, é um problema transversal. E, portanto, a comissão interministerial era muito importante. Segundo, era muito importante que isto fosse assumido uma prioridade política pelo Ministério da Saúde e pelo Governo. Em terceiro lugar, era preciso que o envolvimento de todos, a todos os níveis, das organizações, dos serviços, das pessoas. As pessoas, as equipes, são quem está melhor preparado para identificar boas práticas de sustentabilidade ambiental. O que é que se deve fazer no bloco operatório? O que é que se deve fazer numa farmácia? O que é que se deve fazer na hemodiálise? O que é que se deve fazer em cada um dos sítios? São os próprios profissionais. Essas normas deviam ser elaboradas e nós lançamos um movimento para que as sociedades que fazem parte do nosso Conselho o façam, para que sejam guidelines de sustentabilidade ambiental. Deveria haver, a nível do hospital, de cada hospital, um Sustainability Officer, alguém que ajudasse os serviços a identificar as melhores práticas, o que é que os serviços deviam fazer para melhorar a sustentabilidade ambiental. Devia haver um observatório, e esse é um dos que monitorizasse, portanto, o impacto na saúde destas alterações, e essa é uma das nossas ideias. Devia haver campanhas de awareness e introdução destes temas na educação pré- e pós-graduada dos profissionais de saúde. Eles deviam ter uma cadeira do One Health e aprender isto desde o princípio, e eu diria até desde as escolas e desde os liceus. E depois, a minha colega vai falar do exemplo da gestão do medicamento, o professor Queiroz e Mel vai falar dos resíduos, mas há coisas relativamente simples e que até são económicas. Por exemplo, o Reino Unido substituiu as lâmpadas todas por lâmpadas de LED. Isso implicou um investimento de 492 milhões de libras, que foi pago em 3 anos. E a partir daí, nos 30 anos seguintes, tem uma poupança de 3 bilhões. Portanto, ou seja, há muitas das coisas que nós podemos fazer que trazem economia para o setor. Eu parava por aqui e dava a palavra. Muito obrigado.
Serei muito rápido, acho que fez uma pergunta muito pertinente. As coisas que eu falei sobre dispositivos médicos, todas, dependendo do preço dos dispositivos, representam uma economia de 40% a 50%. Portanto, estou a falar de a outra situação que eu acho que quem pensa nestes temas deve pensar é que o maior impacto ambiental na saúde é a ativação da placa aterosclerótica, não é as doenças pulmonares. Em Portugal, os efeitos ambientais na saúde, conforme considerarmos apenas os gases de estufa ou todos os outros impactos ambientais, são responsáveis por qualquer coisa entre 3.000 e 9.000 DALIs por ano. DALIs é uma medida de saúde pública de morte precoce e incapacidade. E 30% destes impactos na saúde são evitáveis. Mas aquilo que eu acho que é importante nesta comissão, que é sobre o One Health, quais são as prioridades? Nós não vamos conseguir avançar sem mudanças de legislação que eu citei. Eu já tentei ir falar à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, ninguém falou comigo, ninguém sabe e dizem que é tudo ilegal. Enquanto não houver o enquadramento legislativo, vai haver uma retração da atuação. Portanto, há uma prioridade para mim absoluta e completa. Temos que mudar de uma forma correta a legislação. Se conseguirmos fazer isto, Portugal pode ter um papel de liderança no mundo ocidental, que eu considero o melhor do mundo, com todos, tem muitos defeitos, mas é o melhor do mundo, é o mundo ocidental. Portugal podia ter aqui um papel de liderança mundial ao entrar no uso racional, correto, certificado destes temas que eu lhes falei no conceito da One Health. Aproveitar para os animais, porque é que os veterinários têm que estar a comprar tudo, porque é que os equipamentos que já não são bons para os humanos não vão ser usados nos laboratórios de veterinária. É um mundo que se pode fazer. E só depois disto estar regulamentado é que nós conseguimos dar o passo a seguir, que é o passo de deitar abaixo as barreiras. Todos nós, dentro dos hospitais, temos sido formatados com muros entre as diferentes profissões e muito mais, depois entre os médicos e os veterinários e os agrónomos. Mas as pessoas têm aberto o espírito. Neste momento nós temos, nós não, porque eu só dou ideias, que é fácil. Há colaboração entre o Santa Cruz e o Instituto Superior de Agronomia, portanto há imensas coisas, mas nós temos que ser enquadrados, porque cada passo que eu dou é ilegal. E estupidamente ilegal. Okay. Obrigado, Sr. Professor. Doutora, faz favor. Bom dia e obrigada. Cumprimento os senhores deputados. Ponto. Há 3 princípios orientadores do nosso Conselho, não se esgotam no nosso Conselho, que é o bem-estar coletivo, a equidade e o bem-estar individual. Portanto, completamente desprovidos de qualquer tipo de matriz ideológica, nós trabalhamos neste propósito e isto leva-nos a refletir em relação ao medicamento, e é essa parte que eu falo e represento de certa forma, que é preciso frenar o consumo do medicamento e é preciso interiorizar o conceito de racionalizar, porque nós falamos na racionalização do consumo do medicamento e é sempre, não direi que são termos académicos, mas acaba por ser uma narrativa um bocado abstrata e depois na prática continuamos a fomentar o volume e o consumo de medicamentos como se isso de alguma forma trouxesse mais saúde. Os medicamentos têm várias vertentes aqui na parte ambiental, não só ao nível da produção, ao nível do tratamento dos resíduos, como também ao nível daquilo que vai para o meio ambiente, para os solos e para as águas, que saem dos indivíduos doentes ou saudáveis, mas que tomam medicamento. Portanto, existem muitos estudos, infelizmente não portugueses, em relação às contaminações das águas, etc., com quantidades pequenas, concentrações diminutas, mas relevantes de medicamentos. Existe legislação europeia, guidelines, que obriga a que os Estados e também as indústrias farmacêuticas cumpram e vigiem a concentração de resíduos de determinados medicamentos. O que é que acontece? Mais uma vez, existe guidelines, existem orientações e a coisa não é investigada, a coisa não é controlada. Portanto, um dos pontos principais e ações imediatas poderia ser
a criação ou já existente qualquer grupo de trabalho no Infarmed que realmente assumisse tudo aquilo que é compromisso a quando dos ensaios clínicos, aquilo que é compromisso nas guidelines europeias e controlasse realmente a responsabilidade dos laboratórios e dos consumidores e, consequentemente, também nós todos, do Estado, na quantidade que nós deitamos para a natureza de resíduos ou quantidades de medicamentos que saem por via das nossas funções mais básicas. Portanto, há outra matéria que já foi referida e que é fundamental, não é só na saúde e não é só no medicamento, que é a literacia. Portugal carece de literacia em N assuntos e na saúde, então, é muito elevada. E quando as pessoas não têm informação, não têm boa informação, quando nos é dado a perceber, embarcam facilmente em conceitos falsos de biológico e de mais sustentável e realmente entram com a ecologia como arma política ou como o que quer que seja, não é? Portanto, quanto mais informadas estiverem as pessoas, menor é a probabilidade do termo da ecologia e da sustentabilidade ser utilizado em vão. Há matérias que deviam ser obrigatoriamente integradas nas formações dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, de outros técnicos, nomeadamente conceitos relativamente novos, que é a ecofarmacologia, a ecofarmacovigilância. Portanto, interessa-nos aquilo que os medicamentos fazem a nós e interessa-nos tanto o que os medicamentos fazem no meio ambiente, e isto é um parente pobre da farmacologia e da farmacovigilância. Não há formação nenhuma sobre estas temáticas, nem num curso de farmácia, nem num curso de medicina, nem num curso de enfermagem, não há. Portanto, as pessoas aderem porque simpatizam com o conceito, porque acham relevante, porque se informam proativamente, e uma das nossas funções no Conselho é precisamente promover conferências e promover o conhecimento generalizado, sem ser elitista, no sentido de sem pertencer a determinados grupos profissionais, mas que seja difundido em toda a comunidade com a menor diferenciação cultural ou de estudos ou intelectual. Portanto, toda a gente tem que saber mais sobre o medicamento. É urgente haver um manual feito pelo Ministério da Saúde, com a colaboração da Ordem, com tudo o que nós queiramos, sobre a boa gestão do medicamento a nível ambiental, porque, consequentemente, será também uma boa gestão do medicamento a nível individual. Aquilo que as indústrias farmacêuticas dizem ou querem não nos interessa. O que nos interessa é aquilo que nós pretendemos, e as indústrias, e existem exemplos disso, depois vão atrás. Um dos exemplos mais concretos é aquilo que se tem feito em relação aos anestésicos voláteis, portanto, os gases que são utilizados nas anestesias gerais. Nós estamos, em Portugal, já a fazer um caminho muito importante em relação a esses gases, nomeadamente a eliminação de um deles, que é aquele que é mais poluente, à semelhança do que já se fez em Inglaterra, em que foi totalmente proibido. E o que é que se nota? A indústria farmacêutica, que tem bom lucro com aqueles gases, foi obrigada a elaborar estratégias, a construir equipamentos para serem utilizados nos blocos operatórios para captarem os gases da atmosfera e, desta forma, poder dar continuidade à utilização do medicamento. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós os obrigarmos, eles não têm outro remédio se não fazerem estratégias para irem atrás dos nossos propósitos. Não podemos ir nós a por trás dos propósitos deles, que é uma saúde baseada em volume de consumo e que acaba por ser um bocadinho também a nossa realidade. Eu como não tinha falado, agora aproveitei. Obrigada. Queria agradecer a todos e muito obrigado pelo livro. Fica à disposição de todos os seus deputados. Nós procurámos nas últimas horas fazer algum trabalho de casa já com o livro que o Sr. Professor nos tinha feito chegar antes desta reunião e, portanto, digamos que já partilhámos alguma informação entre todos do ponto de vista informal. De qualquer forma, fica na nossa Comissão, fazendo os agradecimentos. Agradecimentos à vossa presença, ao testemunho. Pedir, se entenderem que há algumas questões que possam ter ficado por esclarecer, sintam-se à vontade e, aliás, agradecemos muito que nos possam fazer chegar alguma informação mais. Este é um trabalho que vai durar durante esta legislatura e estaremos, como é óbvio, disponíveis para trabalhar em conjunto com estes desafios. Agradecer a todos os senhores deputados e para finalizar, íamos tirar uma fotografia todos, penso que era esta a vontade de todos, e agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado e bom dia.